Olha, a história de hoje é daquelas que parecem impossíveis. É uma lição incrível sobre como a fé e a união podem, literalmente, construir um império a partir das cinzas. A gente vai descobrir como um grupinho de pessoas, sem absolutamente nada, conseguiu erguer algo monumental, algo que dura até hoje. Então, a pergunta que fica é essa, né? Como é que 27 refugiados, morando numa tenda toda rasgada, sem ter onde cair morto, construíram a maior igreja do seu tipo no mundo? Parece roteiro de filme, eu sei, mas a história real é ainda mais poderosa. Pode acreditar. Bom, vamos voltar para o começo de tudo. Um começo bem humilde. A gente está falando de uma montanha coberta de neve e de uma ideia que parecia impossível. Para entender essa história, a gente precisa se transportar para a Coreia do pós-guerra. Imagina um cenário de pura desolação, um frio de rachar. Foi ali, no meio do nada, que nasceu um sonho completamente audacioso. E no centro dessa história toda estavam apenas 27 pessoas. Eram refugiados norte-coreanos, isso lá em 1946. Eles chegaram em Seul sem nada, sabe, trazendo com eles só as memórias da casa que tiveram que deixar para trás. Eles não tinham literalmente nada. A única coisa que podiam chamar de lar era uma tenda velha toda esfarrapada no alto de uma montanha em Seul. A vida era uma luta constante pela sobrevivência. Aquela lona rasgada era o único abrigo contra um frio terrível. E a fome? Bem, a fome era uma visita diária. Mas o que eles tinham de mais valioso não era algo que se podia pegar. Era uma fé, sabe? Uma fé inabalável que mantinha todo mundo unido, de pé. E a situação, que já era precária, ficou ainda pior. Num domingo, a neve começou a derreter. Ficou pesada demais e a tenda simplesmente desabou. O único teto que eles tinham foi para o chão. Olha, para qualquer um, aquilo seria o fim, né? O golpe final. Mas para eles, acredite, foi um recomeço. Foi nesse momento, no auge do desespero, que o pastor do grupo, um tal de Dr. Han, teve uma ideia. Em vez de se deixar abater, ele lançou um desafio que soava como pura loucura. Vamos construir uma igreja? Pensa bem, para um grupo de pessoas que tinha acabado de perder até a tenda rasgada que chamavam de casa, a ideia de construir um templo era... Bom, era simplesmente impossível. Agora a gente entra na parte do sacrifício por um sonho. Porque os tijolos, o cimento, não foram comprados com dinheiro, foram construídos com tesouros pessoais. É aqui que a história fica lendária de verdade. Como é que se constrói um prédio sem dinheiro algum? A resposta é que o alicerce dessa construção não foi feito de moedas, mas de algo infinitamente mais valioso, o sacrifício de cada um ali. E a primeira doação foi uma aliança de casamento. Imagina a cena. Uma senhora, bem idosa, se levantou e disse que não tinha dinheiro nenhum para dar, mas que ela tinha uma coisa de valor, a aliança de casamento dela. E ela ofereceu. Aquele anel, gente, virou a primeira pedra da construção daquele sonho. Logo depois veio a segunda doação, um cobertor. Um único cobertor. Vendo o gesto daquela senhora, outra mulher se sentiu tocada e foi à frente. A única coisa que ela tinha, além da roupa do corpo, era um cobertor, e ela doou. Mas o mais incrível foi o plano dela. Ela combinou com uma amiga que as duas iam dividir o cobertor que sobrou, sabe? Cada uma usaria por um tempo para se esquentar. E não parou por aí. A terceira doação foi uma tigela de arroz e uma colher. Uma outra mulher se apresentou e deu a única tigela e colher que ela tinha para comer. Cada doação era mais do que um objeto, era uma prova de fé, um sacrifício absurdo, e foi com esses pequenos, mas imensos tesouros que o impossível começou a acontecer. Então, a gente entra num capítulo bem difícil. A guerra interrompe tudo. Um sonho que foi construído com tanto suor e que depois foi perdido. Porque com todos aqueles sacrifícios, as paredes da igreja começaram a subir. O sonho estava virando realidade, sabe? Mas uma sombra terrível estava chegando. Uma que ameaçava destruir tudo o que eles tinham feito. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho o que aconteceu. A igreja foi fundada em 46, numa tenda. Nos anos 40, a construção do templo começou. Mas aí, em 1950, os comunistas chegam do norte. A Guerra da Coreia estourou e todo mundo teve que fugir, abandonar o sonho pela metade. E por 4 longos anos, aquele prédio, que foi construído para ser um lugar de paz, virou um depósito de munição. E depois da guerra, veio o preço da fé. A volta para um lar que, infelizmente, não estava vazio. Quando a guerra acabou, a esperança de recomeçar apareceu de novo. Mas a alegria de poder voltar para casa veio misturada com uma dor muito grande.
O templo ainda estava lá, de pé, mas o preço para isso tinha sido altíssimo. A pergunta era essa: o que será que eles encontraram quando finalmente puderam voltar? Dá para imaginar a angústia, né? O que teria acontecido com aquele lugar, erguido com tanto amor, com tanto sacrifício? Bom, o que eles descobriram lá dentro mudou a história da comunidade para sempre. Eles descobriram a história do primeiro mártir. A verdade foi mais dura do que qualquer um imaginava. Um dos membros mais idosos da igreja foi na frente para ver como o prédio estava. E lá dentro ele encontrou soldados inimigos escondidos. Ele sabia que não ia sair vivo dali, então ele fez um último pedido. Só um momento para orar. Concederam um pedido e logo depois o mataram. Ali mesmo, no chão sagrado que ele ajudou a erguer. E essa história não foi esquecida de jeito nenhum. O sacrifício daquele senhor é lembrado até hoje. O túmulo dele fica lá, bem na entrada da igreja, à direita do portão principal. É como um memorial silencioso, sabe? Que lembra a todos o preço da liberdade e da fé. Mas apesar de tudo isso, a gente chega agora no legado de perseverança, da tenda esfarrapada a um marco mundial. Porque a história da igreja Yangnak, no fim das contas, não é sobre tragédia, é sobre resiliência. Toda aquela dor da perda acabou virando a semente de algo muito maior, um legado que cresceu de um jeito espetacular. E o contraste entre o começo e o que a igreja é hoje é uma coisa de louco, de tirar o fôlego. Pensa só, de 27 refugiados, virou a maior igreja do seu tipo no mundo. De uma tenda caindo aos pedaços na neve para um templo magnífico. Da pobreza mais absoluta para uma instituição de alcance global. Da miséria total, eles construíram um símbolo de esperança para milhões de pessoas. No fim, a persistência deles, que vinha toda da fé, foi o que os fez passar por todos os obstáculos. A lição que fica é muito clara, né? Eles passaram por fome, por guerra, viram a morte de perto, sofreram perseguição, mas a força que eles tinham por dentro era maior que tudo isso. Foi a fé que deu a eles a teimosia, a persistência para não desistir, mesmo quando tudo e todos diziam que era impossível. E isso tudo nos leva à pergunta final. Afinal, o que a fé e a persistência são capazes de construir? Essa jornada termina aqui, mas a reflexão que ela provoca, essa só está começando. A história da igreja Yangnak mostra que as maiores obras não são feitas de tijolo e cimento, mas de fé e de persistência. E fica a pergunta no ar: o que a fé e a perseverança podem construir na vida de cada um? A resposta, como essa história nos ensinou, pode ser algo absolutamente extraordinário.